Capítulo 11. Sistemas elétricos de aeronaves. Introdução. O desempenho satisfatório de qualquer avião moderno depende, em grande parte, da confiança contínua nos sistemas e subsistemas elétricos. A instalação ou manutenção incorreta ou descuidada da fiação pode ser fonte de perigo imediato e potencial. Blindado. Um condutor central singelo isolado, com um condutor externo de revestimento metálico. Cabo de radiofrequência. A concentricidade do condutor central e do condutor externo é cuidadosamente controlada durante a fabricação para assegurar que eles sejam coaxiais. Cabo coaxial. O funcionamento adequado e contínuo dos sistemas elétricos depende do conhecimento e da técnica do mecânico que instala, inspeciona e mantém os fios e cabos do sistema elétrico. Os procedimentos e práticas apresentadas neste manual são recomendações gerais e não pretendem substituir as instruções e práticas aprovadas pelo fabricante. Fio condutor. Para efeito deste manual, um fio é apresentado como um condutor singelo e rígido ou como um condutor retorcido, ambos revestidos com um material isolante. A figura 11.1 ilustra estas duas definições de um fio. Figura 11.1. Dois tipos de fio de avião. O termo cabo, como é usado nas instalações elétricas da aeronave, inclui Media Group, collection of different cables, including multi-core and twisted pair, image of various electrical cables for aircraft, stock, distribute equally. Dois ou mais condutores isolados separadamente e no mesmo invólucro. Cabo multicondutor. Dois ou mais condutores isolados separadamente e torcidos juntos. Par torcido. Um ou mais condutores isolados, revestidos com uma blindagem trançada metálica. Cabo blindado. Bitola de fio. O fio é fabricado em bitola de acordo com o modelo padrão especificado pelo AWG, American Wire Gauge. Como apresentado na figura 11.2, os diâmetros do fio tornam-se menores à medida que os números do calibre tornam-se maiores. A maior bitola do fio mostrado na figura 11.2 é o número 0000 e a menor é o número 40. As bitolas maiores e menores são fabricadas, mas não são comumente usadas. Figura 11.2, tabela da bitola AWG para fio rígido, padrão de cobre recosido. Um calibre de fio é apresentado na figura 11.3. Este tipo de calibre medirá os fios variando em bitola do 0 até o número 36. O fio a ser medido é colocado na fenda menor, que só medirá o fio desencapado. O número do calibre correspondente à fenda indica a bitola do fio. Figura 11.3, calibre para fio. A fenda possui lados paralelos e não deve ser confundida com a abertura semicircular na extremidade interna. A abertura simplesmente permite o movimento livre do fio em direção e através da fenda. Os números do calibre são úteis na comparação da bitola dos fios, mas nem todos os tipos de fio ou cabo podem ser medidos precisamente com um calibre. Os fios maiores são geralmente trançados para aumentar sua flexibilidade. Em tais casos, a área total pode ser determinada, multiplicando-se a área de um fio trançado, geralmente computado em milipolegadas circulares quando o diâmetro ou número da bitola é conhecido, pelo número de fios no cabo trançado. Fatores que afetam a seleção da bitola do fio. Diversos fatores devem ser considerados na seleção da bitola do fio, para a transmissão e distribuição de força elétrica. O primeiro fator é a perda da energia permitida, perda I ao quadrado R na linha. Esta perda representa a energia elétrica transformada em calor. O uso de condutores maiores reduz a resistência e, portanto, a perda de I ao quadrado R. Entretanto, os condutores maiores, em princípio, são mais caros do que os menores. Eles são mais pesados e necessitam de suportes mais substanciais. Um segundo fator é a queda de voltagem permitida, queda IR, na linha.
Se a fonte mantiver uma voltagem constante na entrada para as linhas, qualquer variação na carga da linha provocará uma variação na corrente e, consequentemente, uma variação da queda IR na linha. Uma variação extensa da queda IR na linha provoca uma regulagem deficiente de voltagem na carga. A solução óbvia é reduzir a corrente ou a resistência. Uma redução na corrente de carga diminui a potência de saída da energia que está sendo transmitida, enquanto que uma redução na resistência da linha aumenta o tamanho e o peso dos condutores necessários. Geralmente é alcançado um ponto de equilíbrio, por meio do qual a variação de voltagem na carga permanece dentro dos limites toleráveis, e o peso dos condutores na linha não é excessivo. Um terceiro fator é a capacidade do condutor para conduzir corrente. Quando a corrente passa através do condutor, há produção de calor. A temperatura do fio aumentará até que o calor irradiado ou dissipado seja igual ao calor gerado pela passagem de corrente através da linha. Se o condutor for isolado, o calor gerado no condutor não será logo removido. Dessa forma, para proteger o isolante de calor excessivo, a corrente através do condutor deve ser mantida abaixo de um certo valor. Quando os condutores elétricos acham-se instalados em locais onde a temperatura ambiente é relativamente alta, o calor gerado pelas fontes externas constitui uma parte apreciável do aquecimento total do condutor. Uma compensação pela influência do aquecimento externo sobre a corrente permitida no condutor deve ser feita, e cada caso possui suas próprias limitações específicas. A temperatura máxima de operação permitida nos condutores isolados varia com o tipo de isolante que está sendo utilizado. Existem tabelas que relacionam os valores de segurança de corrente para as várias bitolas e tipos de condutores, revestidos com diversos tipos de isolantes. A figura 11.5 mostra a capacidade dos condutores singelos de cobre em conduzir corrente em amperes, numa temperatura ambiente abaixo de 30 graus Celsius. Este exemplo fornece medidas somente para uma relação limitada de bitolas de fios, fatores que influenciam na seleção do. Embora a prata seja o melhor condutor, seu custo limita o uso a circuitos especiais, onde é necessário um material com alta condutibilidade. Os dois condutores mais comumente usados são o cobre e o alumínio. Cada um possui características próprias que tornam seu uso vantajoso sob certas circunstâncias. Possuem também suas desvantagens. O cobre possui maior condutibilidade. Ele é mais dúctil, pode ser estirado, possui relativamente alta resistência à tração e pode ser facilmente soldado. Ele é mais caro e pesado do que o alumínio. Embora o alumínio possua apenas cerca de 60% da condutibilidade do cobre, ele é usado extensivamente. Sua leveza torna possível vãos extensos e seu diâmetro, relativamente grande para uma dada condutibilidade, reduz a corona, a descarga de eletricidade do fio quando ele possui um alto potencial. A descarga é maior quando é usado um fio de diâmetro menor ao invés de um fio de diâmetro maior. Algumas barras de ligação são feitas de alumínio ao invés de cobre, onde existe uma superfície de radiação maior para a mesma condutância. As características do cobre e do alumínio são comparadas na figura 11.4. Características: cobre e alumínio. Resistência à tensão 55.000, 25.000. Resistência à tensão para a mesma condutividade em libras 55.000, 40.000. Peso para a mesma condutividade em libras 100, 48. Secção para a mesma condutividade em cm 100, 160. Resistência específica em ohms por 1000 pés 10,617. Figura 11.4 Características do cobre e do alumínio. Figura 11.5 Capacidade do fio em conduzir corrente. Queda de voltagem nos fios e nos cabos de um avião. É recomendado que a queda de voltagem dos cabos principais da fonte de força de geração do avião ou da bateria para a barra
não deve exceder 2% da voltagem regulada, quando o gerador estiver conduzindo uma corrente nominal, ou a bateria estiver sendo descarregada na razão de 5 minutos. A tabela da figura 11.6 mostra a queda de voltagem máxima recomendada em circuitos em carga entre a barra e o equipamento de utilização. Queda de voltagem permissível. Voltagem nominal do sistema. Operação contínua. Operação intermitente. 14, 0,5, 1, 28, 1-115, 4, 8, 200, 7, 14. Figura 11.6 Queda de voltagem máxima recomendada nos circuitos de carga. A resistência do circuito de retorno de corrente à massa, através da estrutura da aeronave, é sempre considerada desprezível. Entretanto, isto se baseia na suposição de que tenham sido proporcionadas adequadas ligações à estrutura ou ao circuito especial de retorno da corrente elétrica à massa, e que sejam capazes de conduzir a corrente elétrica necessária com uma queda mínima de voltagem. A medida de resistência de 0,005 ohm de um ponto massa do gerador ou da bateria até o terminal massa de qualquer componente elétrico é considerado satisfatório. Outro método satisfatório de determinar a resistência do circuito é o de verificar a queda de voltagem através do circuito. Se a queda de voltagem não exceder os limites estabelecidos pelo fabricante do componente ou do avião, o valor da resistência para o circuito será considerado satisfatório. Quando se usa o método de queda de voltagem para verificar um circuito, a voltagem de entrada deve ser mantida num valor constante. Instruções para usar o gráfico de fios elétricos. Os gráficos das figuras 11.7 e 11.8 aplicam-se a condutores de cobre conduzindo corrente contínua. As curvas 1, 2 e 3 são traçadas para mostrar a máxima amperagem nominal para o condutor, especificado sob as condições apresentadas. Para selecionar a bitola correta do condutor, 2 requisitos principais devem ser obedecidos. Primeiro, a bitola do fio deve ser suficiente para evitar queda de voltagem excessiva, enquanto estiver conduzindo a corrente devida na distância necessária. Segundo, a bitola deve ser suficiente para evitar superaquecimento do cabo durante o transporte da corrente devida. Os gráficos das figuras 11.7 e 11.8 podem simplificar essas determinações. Para usar estes gráficos, a fim de selecionar a bitola apropriada do condutor, deve-se conhecer o seguinte: primeiro, o comprimento do condutor em pés. Segundo, o número de amperes da corrente a ser conduzida. Terceiro, o valor da queda de voltagem permitida. E quarto, se a corrente a ser conduzida é intermitente ou contínua. E se contínua, se o condutor é singelo ao ar livre em conduíte ou em chicote. Suponha-se que seja desejado instalar um condutor a 50 pés da barra do avião para o equipamento, num sistema de 28 volts. Para essa distância, uma queda de 1 volt é permitida para a operação contínua. Consultando-se o gráfico da figura 11.7, pode-se determinar o número máximo de pés que um condutor pode possuir, conduzindo uma corrente específica com uma queda de 1 volt. Neste exemplo, é escolhido o número 50. Figura 11.7 Gráfico de condutor fluxo contínuo, aplicável aos condutores de cobre. Isolamento do condutor. Suponha-se que a corrente requerida pelo equipamento seja de 20 amperes. A linha que indica o valor de 20 amperes deve ser selecionada pelas linhas diagonais. Leva-se a linha diagonal para baixo até que ela intercepte a linha horizontal de número 50. Deste ponto, passa-se direto para baixo do gráfico, para achar que um condutor entre as bitolas 8 e 10 seja necessário, e evite uma queda maior do que 1 volt. Estando o valor indicado entre 2 números, o de maior bitola, o número 8, deve ser selecionado. Esse é o condutor de menor bitola, que pode ser usado para evitar uma queda de voltagem excessiva. Determinar que bitola do condutor é suficiente para evitar superaquecimento, basta desprezar ambos os números, ao longo do lado esquerdo do gráfico e das linhas horizontais. Suponha-se que o condutor
seja um fio singelo exposto ao ar livre que conduz corrente contínua. Localiza-se um ponto no alto do gráfico na linha diagonal numerada de 20 amperes. Segue-se esta linha até interceptar a linha diagonal marcada curva 2. É preciso descer deste ponto diretamente até o fundo do gráfico. Este ponto está entre os números 16 e 18. A bitola maior de número 16 deve ser a selecionada. Este é o condutor de menor bitola, aceitável para conduzir uma corrente de 20 amperes num fio singelo ao ar livre, sem superaquecimento. Se a instalação se aplicar ao equipamento tendo apenas uma necessidade intermitente, máximo de 2 minutos de energia, o gráfico da figura 11.8 será usado da mesma maneira. Figura 11.8. Gráfico de condutor fluxo intermitente. As duas propriedades fundamentais dos materiais isolantes, como borracha, vidro, amianto ou plástico, etc., são a resistência do isolamento e a força dielétrica. Essas são propriedades inteiramente diferentes e distintas. A resistência do isolamento é a resistência da passagem de corrente, através e ao longo da superfície dos materiais isolantes. A resistência do isolamento pode ser medida com um Megger, sem danificar o isolamento, de modo que a informação obtida sirva como guia para determinar as condições gerais. Entretanto, a informação obtida desta maneira não será um retrato fiel da condição do isolamento. Isolamento limpo e seco contendo fendas ou defeitos pode mostrar um alto valor de resistência de isolamento, mas não é adequado para uso. A força dielétrica é a propriedade que o isolante possui de suportar a diferença de potencial e é, geralmente, expressa em termos de voltagem, na qual o isolamento não funciona devido à tensão eletrostática. A força dielétrica máxima pode ser medida, aumentando-se a voltagem de uma amostra de teste até que o isolamento seja rompido. Devido ao custo do isolamento e seu efeito de endurecimento junto à grande variedade de condições físicas e elétricas, sob as quais os condutores são operados, somente o isolamento mínimo necessário é aplicado para qualquer tipo específico de cabo destinado a desempenhar uma determinada tarefa. O tipo de material de isolamento do condutor varia com o tipo de instalação. Tais tipos de isolantes, como a borracha, seda e papel, não são mais usados nos sistemas do avião. Os mais comuns hoje em dia são o vinil, o algodão, o nylon, o teflon e o amianto mineral. Instalação de fiação elétrica. Os seguintes procedimentos recomendados para a instalação da fiação elétrica nos aviões são típicos daqueles usados na maioria. Para melhor finalidade desta descrição, as seguintes definições são aplicáveis. 1. Fiação descoberta. Qualquer fio, grupo de fios ou chicote não envolvido por conduíte. 2. Grupo de fios. 2 ou mais fios, indo para o mesmo local amarrados juntos, para reter a identidade do grupo. 3. Chicote. 2 ou mais grupos de fios amarrados juntos, porque eles estão indo na mesma direção para um ponto onde a amarração está localizada. 4. Fiação protegida eletricamente. Fios que incluem, no circuito, proteção contra sobrecarga, tais como fusíveis, disjuntores ou outros dispositivos de limitação. 5. Fiação sem proteção elétrica. Fios, geralmente dos geradores, até os pontos de distribuição da barra principal, que não possuem proteção tais como fusíveis, disjuntores ou outros dispositivos limitadores de corrente. Grupos de fios e chicotes. Deve-se evitar a formação de chicote ou grupos com certos fios, tais como fiação de força elétrica e fiação para duplicação de equipamento vital, quando eletricamente desprotegidas. Os chicotes geralmente devem ser constituídos em menos de 75 fios, ou ter de 1,5 a 2 polegadas de diâmetro, onde possível. Quando diversos fios estiverem agrupados em caixas de junção, barras de terminais, painéis, etc., a identidade do grupo de fios no chicote pode ser mantida.
Fios trançados. Quando especificados em desenhos de engenharia, ou quando realizados como uma prática local, os fios paralelos devem, às vezes, ser trançados. Os exemplos que se seguem são os mais comuns. Primeiramente, fiação nas vizinhanças de bússola magnética ou da válvula de fluxo. Em segundo lugar, fiação de distribuição trifásica. E, por fim, certos fios, geralmente na fiação para o sistema rádio, como especificado nos desenhos de engenharia. Trança-se os fios de modo que eles se acomodem entre si, formando aproximadamente o número de voltas por pés, como mostra a figura. Verifica-se sempre se o isolamento dos fios ficou danificado depois de trançados. Se o isolamento estiver rompido ou com desgaste, o fio é substituído. Emendas nos chicotes. As emendas em grupos de fios ou chicotes devem ser localizadas de modo que elas possam ser inspecionadas facilmente. As emendas devem ser afastadas uma das outras, de modo que o chicote não se torne excessivamente grosso. Todas as emendas não isoladas devem ser revestidas com plástico e presas firmemente nas duas extremidades. Frouxidão nos chicotes. Os fios singelos ou chicotes não devem ser instalados com frouxidão excessiva. A frouxidão entre os suportes não deve, normalmente, exceder uma deflexão máxima de meia polegada com pressão manual. Entretanto, ela pode ser excedida se o chicote for fino e as braçadeiras estiverem muito separadas. Para que o chicote possa roçar contra qualquer superfície, a frouxidão não precisa ser muito grande. Uma quantidade suficiente de frouxidão deve ser permitida próximo a cada extremidade de um chicote para permitir fácil manutenção, permitir a substituição dos terminais, evitar a fadiga mecânica nos fios, junções dos fios e suportes, permitir livre movimento do equipamento montado contra choque e vibração e permitir a remoção do equipamento para fins de manutenção. Raio de curvatura. As curvaturas nos grupos de fios ou chicotes não devem ser inferiores a 10 vezes o diâmetro externo dos grupos. Entretanto, nas barras de terminais, onde o fio está adequadamente suportado em cada extremidade da curvatura, o diâmetro externo do grupo de fios ou do chicote, igual a 3 vezes o diâmetro externo, é normalmente aceitável. Existem, é claro, exceções a essas orientações. É o caso de certos tipos de cabo, como por exemplo, o cabo coaxial, que nunca pode ser curvado num raio inferior a 10 vezes o diâmetro externo. Instalação e encaminhamento. Toda fiação deve ser instalada de modo que ela seja firme e de boa aparência. Sempre que possível, os fios e os chicotes devem correr paralelos ou em ângulos retos com as nervuras ou longarinas da área envolvida. Como exceção desta regra, temos o cabo coaxial, que é orientado tão diretamente quanto possível. A fiação deve ser fixada adequadamente em toda a sua extensão. Um número suficiente de suportes deve ser instalado para evitar vibração indevida dos trechos sem sustentações. Todos os fios e grupos de fios devem ser relacionados e instalados para protegê-los de fricção ou roçamento, alta temperatura, ser usado como alças ou como suporte de pertences pessoais e equipamento, danos pela movimentação de pessoal no interior do avião, danos por armazenamento ou movimentação da carga, danos por vapores, borrifos ou salpicos de ácido da bateria, e danos por solventes ou fluidos. Proteção contra fricção. Os fios e os grupos de fios devem ser protegidos contra fricção ou roçamento nos locais onde o contato com superfícies pontiagudas ou outros fios danificariam o isolamento. Os danos ao isolamento podem provocar curto-circuito, mau funcionamento ou operação indevida do equipamento. As braçadeiras de cabo devem ser usadas para sustentar os chicotes em cada orifício através de um anteparo. Se os fios se aproximarem mais de 1/4 de polegada da borda do orifício, usa-se um gromete adequado.
Às vezes é necessário cortar o gromete de nylon ou borracha para facilitar a instalação. Nestas circunstâncias, depois de colocado, o gromete pode ser mantido no lugar com cola de uso geral. O corte deverá ser na parte superior do orifício e feito num ângulo de 45 graus com o eixo do orifício do chicote. Proteção contra alta temperatura. Para evitar deterioração do isolamento, os fios devem ser mantidos afastados de equipamentos de alta temperatura, tais como resistores, tubos de descarga ou dutos de aquecimento. A distância de separação é normalmente especificada pelos desenhos de engenharia. Alguns fios devem invariavelmente passar através de áreas quentes. Esses fios devem ser isolados com material de alta temperatura, tal como amianto, fibra de vidro ou teflon. Uma proteção adicional é também frequentemente necessária sob a forma de conduítes. Um fio com isolamento de baixa temperatura não deve nunca ser usado para substituir um fio com isolamento de alta temperatura. Muitos cabos coaxiais possuem isolamento de plástico mole, tal como o polietileno, o qual está especialmente sujeito a deformações e deterioração a temperaturas elevadas. Todas as áreas de temperatura elevada devem ser evitadas ao se instalar esses cabos isolados com plástico ou polietileno. Uma proteção adicional contra fricção deve ser fornecida aos fios de amianto incluídos no conduíte. Pode ser usado um conduíte com revestimento de borracha de alta temperatura, ou os fios de amianto podem ser envolvidos, individualmente, em tubos plásticos de alta temperatura, antes de serem instalados no conduíte. Proteção contra solventes e fluidos. Os fios não devem ser instalados em áreas onde fiquem sujeitos a estragos por fluidos, a menos de 4 polegadas da parte mais baixa da fuselagem do avião, com exceção daqueles que devem atingir aquela área. Se houver possibilidade do fio ser molhado com fluidos, deverá ser usada uma tubulação plástica para protegê-lo. Essa tubulação deve estender-se através da área em ambos os sentidos e deve ser amarrada em cada extremidade. Se o fio possuir um ponto baixo entre as extremidades da tubulação, é feito um orifício de dreno de 1/8 de polegada. Esse orifício deve ser perfurado na tubulação após completar a instalação e o ponto baixo, definitivamente estabelecido, pelo uso do perfurador para cortar um meio círculo. Toma-se o cuidado para não danificar qualquer um dos fios no interior da tubulação quando se usar o perfurador. O fio nunca deve passar por baixo da bateria do avião. Todos os fios nas proximidades da bateria devem ser inspecionados frequentemente, e os fios descoloridos pelos gases prejudiciais da bateria devem ser substituídos. Proteção dos fios na área do alojamento das rodas. Os fios localizados nos alojamentos das rodas estão sujeitos a diversos problemas adicionais em serviço, tais como exposição a fluidos, apertos e acentuada flexibilidade. Todos os chicotes devem ser protegidos por luvas de tubulação flexível, presas firmemente em cada extremidade, e não deve existir nenhum movimento relativo nos pontos onde a tubulação flexível estiver segura. Esses fios e a tubulação isolante devem ser inspecionados cuidadosamente a intervalos frequentes, e tanto os fios ou a tubulação devem ser substituídos ao primeiro sinal de desgaste. Não deve haver nenhum esforço nas fixações quando as partes estiverem completamente estendidas, mas a frouxidão não deverá ser excessiva. Precauções na instalação. Quando a fiação tiver que ser instalada paralelamente a linhas de fluidos combustíveis ou de oxigênio em curtas distâncias, a separação fixa deverá ser mantida tanto quanto possível. Os fios devem estar nivelados com ou acima das tubulações. As braçadeiras devem ser espaçadas, de modo que, se um fio for quebrado em uma braçadeira, ele não entrará em contato com a linha. Onde não for possível uma separação de 6 polegadas, o chicote e a tubulação podem ser fixados na mesma estrutura para impedir qualquer movimento relativo. Se a separação for menor do que 2 polegadas, porém,
maior do que meia polegada, uma luva de polietileno pode ser usada sobre o chicote para proporcionar maior proteção. Além disso, 2 braçadeiras de cabo, costas com costas, como mostrado na figura 11-19, podem ser usadas somente para manter uma separação rígida e não para suportar o chicote. Nenhum fio pode ser direcionado de modo que fique localizado mais próximo do que meia polegada de uma tubulação. Nem mesmo um fio ou um chicote pode ser sustentado por tubulação que conduza fluidos inflamáveis ou oxigênio. A fiação deve ser instalada para manter uma folga mínima de pelo menos 3 polegadas dos cabos de controle. Se isso não puder ser observado, guardas mecânicas deverão ser instaladas para evitar o contato entre a fiação e os cabos de controle. Figura 11-19. Separação entre a fiação e a tubulação. Instalação das braçadeiras de cabos. As braçadeiras de cabo devem ser instaladas considerando-se o ângulo adequado, como mostrado na figura 11-20. O parafuso de montagem deve estar acima do chicote. É também conveniente que a parte traseira da braçadeira de cabo se apoie contra um membro estrutural, onde e quando for prático. A figura 11-20 mostra ângulos de montagem adequados para braçadeiras de cabo. A figura 11-21 mostra algumas ferragens típicas de montagens usadas na instalação das braçadeiras de cabo. Deve-se ter atenção para que os fios não fiquem comprimidos nas braçadeiras de cabo. Onde possível, instala-se os cabos diretamente nos membros estruturais, como mostra a figura 11-22. As braçadeiras podem ser usadas instaladas sobre proteção de borracha para se prenderem às estruturas tubulares, como apresentado na figura 11-23. Essas braçadeiras devem adaptar-se firmemente, mas não devem ser deformadas quando fixadas no lugar. Figura 11-23 mostra a instalação da braçadeira de cabo na estrutura tubular. Amarração e enlace dos chicotes. Os grupos de fios e chicotes são amarrados ou enlaçados com cordão para tornar mais fácil a instalação, manutenção e inspeção. Essa seção descreve e ilustra os procedimentos recomendados para amarrar e enlaçar os fios, com nós que se manterão firmemente sob todas as condições. A finalidade desta apresentação é definir os seguintes termos. 1. Enlaçamento é prender junto um grupo de fios ou um chicote, através de pedaços individuais de cordão, amarrados em volta daqueles em intervalos regulares. 2. Amarração é prender junto um grupo de fios ou um chicote por um pedaço contínuo de cordão, formando laços em intervalos regulares em volta daqueles. 3. Um grupo de fios é constituído de 2 ou mais fios amarrados ou laçados juntos para identificar um sistema individual. 4. Um chicote é constituído de 2 ou mais grupos de fios amarrados ou laçados juntos para facilitar a manutenção. O material usado para laçar ou amarrar é um cordão de nylon ou de algodão. O cordão de nylon é resistente à umidade e fungos, mas o cordão de algodão deve ser encerado antes de ser usado para que adquira as características necessárias de proteção. Amarração com cordão inteiriço. A figura 11-24 mostra o processo gradual de amarração do chicote com um cordão inteiriço. A amarração é iniciada na extremidade espessa do grupo de fios ou chicote com nó, denominado nó de porco com um laço extra. A amarração é, então, continuada com meias laçadas em intervalos regulares ao longo do chicote, e a cada ponto onde um fio ou um grupo de fios se ramificam. As meias laçadas devem ser espaçadas, de modo que o chicote apresente bom aspecto e segurança. A amarração termina com um nó de porco e um laço extra. Após o aperto do nó, as extremidades livres do cordão devem ser aparadas em aproximadamente 3/8 de polegada. Figura 11-24 mostra a amarração com cordão inteiriço. Amarração com cordão duplo. A figura 11-25 ilustra o processo de amarração com cordão duplo.
A amarração é iniciada na extremidade mais espessa do chicote, com um nó tipo laçada, a da figura 1125. Em intervalos regulares ao longo do chicote, e em cada ponto onde um fio se ramifica, a amarração continua usando meias laçadas, com ambos os cordões firmemente juntos. As meias voltas devem ser espaçadas de modo que o chicote apresente bom aspecto e segurança. A amarração termina com um nó de meia volta, continuando um dos cordões no sentido horário e o outro no sentido anti-horário, e amarra-se as extremidades com um nó quadrado. As extremidades livres dos cordões de amarração devem ser aparadas em aproximadamente 3/8 de polegada. Figura 1125 mostra a amarração com cordão duplo.